dia! Bom dia! Pense nisso. Qual é o seu hábito de leitura? Todos os dias você lê alguma coisa? Você tem o hábito de ler o jornal, de ouvir as notícias? Você lê a Bíblia todo dia? Como é a sua dieta da leitura na sua vida? Mas isso e sobre isso nós estaremos falando ao longo do nosso programa hoje, aqui no Pense Nisso. Bom dia, quero dar o meu bom dia a você, querido, amado, você que tem estado conosco sempre, todos os sábados aqui nesse sábado gostoso aqui. Hoje não está sol, não está aquele calor, mas depois daquela chuva intensa, e graças a Deus pela chuva, né? Se não tiver chuva, a gente não tem plantação, a gente não bebe, todas as coisas são boas que vêm do Senhor. E hoje está um sábado assim muito generoso, muito gostoso, fresquinho. E nós vamos ter um sábado aí tremendo, maravilhoso. Aí creio isso em nome de Jesus. Mas eu quero começar o nosso programa dessa manhã agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pelo programa, agradecendo a Deus por nós estarmos vivos aí, conhecermos a palavra de Deus. Se você puder e desejar, feche os seus olhos, aí encoste o seu carro, quem sabe, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Que palavras tenho para externar minha gratidão a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu favor que nos dá vida, que nos alimenta, que mata a nossa sede e muito mais, nos faz conhecer a Tua graça, a Tua misericórdia. Quero te pedir, ó Deus, que esse tempo que Tu nos concede seja um tempo de graça, um tempo de construção, um tempo, ó Deus, que é bênção Tua para cada um de nós. Que todos nós que estamos ligados aqui nesse programa, nessa ferramenta Tua, possa, ó Deus, ser abençoados por Ti. Que a Tua graça, a Tua misericórdia não se aparte de nós, é a nossa oração, a nossa petição a Ti nessa manhã. Em tudo Te damos graças, em o nome de Jesus. Eu sou o pastor Elivelto e essa manhã com você e sob a direção de Deus e uma turma de primeira aqui, a nossa turma do Pense Nisso. Aqui à minha direita, a Raquel. Bom dia, Raquel. Bom dia, pastor. Bom dia, mesa. Bom dia, você que está em casa. Que hoje nós possamos falar de coisas de Deus. Amém? Amém. E voltando aqui o programa, sempre abençoando o nosso irmão Jorge Leão Deco. Depois ele vai explicar por causa do leão, que é forte, né? Não sei qual é as coisas. Mas seja muito bem-vindo, meu amado, meu irmão. Bom dia, irmãos que nos ouvem. A mesa aqui tão repleta e tão excelente de qualidade. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez e mandar meu abraço lá para o pastor Francisco, nosso pastor lá da Patolinha. Pessoal da Patolinha, aquele abraço. Pastor Francisco, o nosso andarilho, como o homem anda. E aqui à minha esquerda, a nossa engenheira de bordo, sempre qualificada, Valéria. Tudo bem, Valéria? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, pastor? Bom dia, mesa. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Amém. Hoje aqui o Felipe retornando depois das suas férias e voltando aí. Depois férias é tudo de bom, né? O pessoal volta tranquilo, light, né? Com aquela cara assim meio de sono, ainda Tudo tem feito férias. um pouco. É verdade. Curta as suas férias se você aí está de férias, se vai tirar férias, não deixe de tirá-las. Mas eu quero começar o programa lendo a palavra de Deus com um versículo que é o versículo dessa manhã, o versículo base do nosso bate-papo aqui no programa Pense Nisso. Se você tem uma Bíblia, ou queira anotar aí para depois você ler, está lá no livro de Oséias. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vou repetir para você, Oséias 4, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Vou ler de novo para você, um versículo curto, apenas 2 linhazinhas. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Está lá o nosso programa aqui, Pense Nisso, na Contemporânea AM 990, e você pode aí nos ver, nos acompanhar aí pelo YouTube, pela nossa página, pelo Facebook, né? Facebook / programa por extenso Pense Nisso.
Você pode ligar para nós, 25820990, 25820990, e você pode mandar a sua impressão. Pastor, eu acho que não deve ser assim, não sei o que você acha, mas o que você acha é importante para nós aqui no nosso programa. Estamos ao vivo, nos acompanhe. E o tema dessa manhã, Raquel, Valéria, irmão Deco e você, fala sobre o hábito da leitura. Como diz Oséias 4:6, diz que o meu povo ele está se perdendo, ele está sendo, vamos dizer assim, talvez deixando de ser aquilo que deveria ser pelo conhecimento. E conhecimento de quê? Aí eu faço logo uma pergunta para o nosso mestre aqui, professor, irmão Jorge Deco. Falta o que, irmão Jorge Deco, aí? O que Oséias está querendo dizer nesse versículo? Ele está falando muito do conhecimento das coisas de Deus. Mas a gente pode trazer para o dia de hoje, né? Nós não podemos viver só com o conhecimento das coisas de Deus. Precisamos de estar conhecendo as coisas ao nosso redor. E aí aquele versículo que fala, conhecereis a verdade vos libertará, aquilo é um fundamento bíblico. Mas nós queremos trazer também para o modo secular nosso. Nós temos, às vezes, preconceitos por falta de conhecimento. E também temos preconceitos em relação a Deus por não conhecê-lo. E isso eu deixo para a mesa. Que tipo de preconceito a gente pode, com o hábito da leitura? Amém. Eu estou lendo aqui, diz que o índice de leitura, eu vou fazer essa pergunta aqui para a Valéria, ela também é aqui da área da educação, uma mestra aqui, indica que, Valéria, que apenas 4,96 livros são lidos por ano. E desse total, 0,94 são indicados pela escola e 2,88 lidos por vontade própria, né, pelo hábito da leitura. O que você acha? Por que tão pouco? Por que assim tão minguado esse percentual de pessoas que leem? Né? E aqui, só reforçando o dado, diz que a maioria, não, pouca coisa, 0,94, são indicados pela escola. Quer dizer, a escola deveria ser o berço, o celeiro, né, dessa motivação, dessa criação do hábito nosso de ler. Por exemplo, lá na minha sala, para quem não sabe, eu sou professora nos 2 turnos, ou seja, o dia inteiro, nós temos uma caixa de livros dentro da sala. Então, a escola em si não indica livro, mas a caixa de livros está disponível de acordo com a faixa etária para aquele aluno que leia. Então, por exemplo, a gente tem criança que lê a revista Ciência Hoje, apaixonada por ciência. Tem criança que vai ler conto de fadas. Tem criança que vai ler história em quadrinho. Mas esse tipo de trabalho não aparece na pesquisa. Esse tipo de... Se você chegar para qualquer aluno, e essa é uma prática que eu sempre tive, de ter uma caixa de livros com todo tipo de literatura dentro da caixa, esse aluno vai dizer, a escola não me indicou nenhum livro. Esse tipo de trabalho que a gente faz, amanhã eu vou numa tarde de autógrafos da filha de uma amiga. Ela tem uns 11 anos e fez o primeiro livro dela vai ter a tarde de autógrafos amanhã. Ela lê desde sempre e ela tem prazer na leitura. Mas a escola só indicou 4 livros, mas ela lê muito mais do que isso. Mas o que a gente... a minha pergunta é o porquê tão pouco? Porque em tudo, né, a gente tem que ser motivado, a gente tem que criar essa sede, né, esse desejo. A gente esquece que a leitura é uma ferramenta. Inicialmente ela é uma ferramenta. Ela serve para desvendar o mundo naquilo que eu gosto. Né? Eu vou usar a leitura para aprender, mas vou aprender também a ter prazer na leitura. Só que se eu não tenho... as pesquisas sempre pegam as pessoas que têm prazer na leitura pela leitura. E se eu não gosto de ler, mas eu preciso aprender a mexer com informática, eu vou usar a leitura para mexer na informática. Esse pessoal também não aparece na pesquisa. Mas esse conceito é exatamente esse conceito, ou melhor, esse hábito, você acabou de citar. Eu estou com uma dificuldade na internet, por exemplo, mas aonde é que eu vou recorrer? Normalmente a gente liga, né? Ô Valéria, como é que me ajuda? Como é que eu faço isso? Como é que eu não faço?
a internet está cheia de instruções a respeito disso, mas nós não temos o hábito, Raquel, vamos dizer assim, de correr atrás, né, de buscar informação, de você, né, descobrir esse mundo. Só complementando, eu estava vendo uma reportagem do hábito da leitura, aí mostrou uma menininha, pequenininha ainda, e a mãe ali já com diversos livros, ela não entendia nada de livro, mas ela pegava os livros, fazia uma bagunça, e a menina está dizendo, está criando o hábito da leitura, o gosto do livro, intimidade. Eu acho que, não sei se é por aí. É por aí. Deixa eu pegar essa bola, né? Quando a gente fala de leitura, de adquirir conhecimento, a gente fala de hábito. Eu queria trazer uma frase popular que meu pai falava muito. Meu pai dizia assim, quem não sabe é como quem não vê. Né? Nem ouve. Então, é aquela história. Para quem já sabe, tudo parece fácil. Quem não sabe é como quem não vê. E aí, quando a gente, né, vai lá para o texto bíblico, que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, realmente, por falta de conhecimento, você vai fazer coisas que vão levar a sua vida para a destruição. Mas nessa coisa de adquirir a intimidade, de adquirir o hábito, por exemplo, lá na igreja eu coordeno um berçário, né, nós temos crianças até 2 anos, e nós usamos a Bíblia ilustrada com um bebezinho de 8 meses. Né? E o que ele está vendo ali? Ele só está criando intimidade. Ele só está criando um relacionamento para daqui a um pouco a Bíblia não ser uma coisa nova para ele. Porque ele está lendo, né? Em algum momento começa a conhecer os bichinhos, em algum momento, né, a gente começa a fazer, mas ele só está criando uma relação com a Bíblia. E com o livro é a mesma coisa. Eu queria trazer 2 questões que eu acho que colaboram para esse dado estatístico, né, das pessoas lerem pouco, que eu escuto muito dos meus clientes na minha atuação como coach, né? Eu preciso me qualificar mais, eu preciso me especializar mais, mas, primeiro, me falta tempo. Eu escuto muito isso. Me falta tempo para ler. E outra questão não tenho facilidade, Raquel, me dá sono, embaralha a vista, né? Enfim, tem uma série de questões. Então, lá na página do Pensamento, a gente até provocou, né? O conteúdo do livro, ele está impresso, mas ele está também em audiolivro, ele está também em podcast, né? Ele está também em resumo animado. O YouTube está cheio de livros importantes para a academia, importantes para a carreira corporativa, em resumo animado. Você vê, né? Lá, por exemplo, Monge Executivo, que é um livro que todo administrador, se não leu, vai ler, né? E você acha ele no YouTube em resumo animado. Então a pessoa vai narrando a história e vai desenhando e vai colocando. Quer dizer, se a leitura por si só no livro me dá sono, se a minha vista embaralha, acabei de achar um jeito de me apropriar do conteúdo. O importante é o conhecimento trazido por esse material. A gente vive numa sociedade letrada, escrita, que valoriza, sim, a parte escrita, mas a gente tem que lembrar que muito do conhecimento que a gente recebeu veio antes da escrita. Os contadores de história, né? De boca a boca. Exatamente. Passagem um para outro. De um para outro. E a gente tem que lembrar também que a gente precisa de voltar, voltando para a Bíblia, né? Na reconstrução dos muros de Jerusalém, Esdras vai no capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, Esdras, na verdade, era um professor. O que são os pais? Os pais são professores. Lá em casa, meus filhos leem muito, graças a Deus, porque viu a gente sempre com o livro na mão. A gente lendo e conversando, então eles se tornaram também leitores. Então, o modo que me fascina em Jesus, que ele ensinava pelo exemplo. Né? O que ele fazia, ele dava exemplo antes. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: a geração que vem agora, os nossos filhos, serão aquilo que nós fizermos que eles sejam. Mas aí os meus filhos estão criados, tem tempo, nós temos tempo ainda de mudar esse jogo. Porque a cada vez que eu conheço alguma coisa, primeiro, eu me conheço melhor também. Conheço o mundo à minha volta e conheço também os pensamentos de Deus. E quando eu olho e leio muito, eu conheço também os pensamentos e os caminhos dos homens. E aí eu posso fazer uma... Deixa eu só fazer uma parte assim. Você que aí sentou no chão e quer chorar, porque você pega o livro todo o tempo, lê na frente do seu filho e ele não gosta de ler. Entendeu? Eu quero dizer que o irmão Deco tem a unção do Espírito Santo sobre ele para isso fazer efeito, porque tem pais leitores que não têm filhos leitores.
E tem filhos leitores que nunca viram o pai e a mãe pegando num livro. Eu e a Raquel somos frutos disso. Porque quando a gente crescia, nossos pais não liam mais. Entendeu? E eu lia de botar o livro apoiado no braço numa mão e o garfo na outra. O irmão Deco levantou a bola, é bíblico, né? Diz assim, aquilo que você plantar será aquilo que você colherá, né? Até, não é o alvo, mas a pessoa quase não ora, a pessoa não isso, mas não tem o exemplo dentro de casa, né? Não vê o pai e a mãe praticando, isso é nas finanças, em qualquer área da vida, se você realmente não compartilhar desde pequeno, criar o gosto aí no seu filhão, aí na sua filha, na sua casa, realmente fica um pouco difícil. Lá na frente a gente vai ter algumas dificuldades, não? Pastor, o senhor colocou um ponto, né, de quando a gente quer saber alguma coisa, liga para alguém, faz um helpdesk, pede uma ajuda, né? Uma outra questão que, quando a gente trabalha com os nossos filhos ou com os nossos alunos, enfim, com as pessoas com as quais a gente interage, é a questão do protagonismo, né? Nós somos seres gregários, nós vivemos em comunidade, nós precisamos uns dos outros, mas em algum momento isso vira, desculpa a palavra forte, preguiça, né? Então, os meus filhos já são grandes, né? Mas eles, quando pequenininhos, mãe, como faz isso? Eu sempre devolvia, como você acha que faz isso? Né? Eu penso que pode ser assim. Eu falo, você acertou 50%, vem cá que eu vou te ajudar no resto. E aí a gente começa a ensinar a criança a pensar, né? E a procurar as próprias soluções, né? A resolver as questões. Eu tive um episódio tem um certo tempo lá em casa, né? Todo mundo na rua, trabalhando, eu, meu esposo, e teve um problema no encanamento. O meu filho mais velho entrou no YouTube, viu um tutorial e fez um paliativo até o pai chegar em casa. Quer dizer, poderia ter ficado jorrando água lá o dia todo. Ele falou, não, dei um jeito aqui, avisou o pai, olha, pai, banheiro social não pode usar, dei um jeito aqui, aquela coisa toda. Quer dizer, foi lá e criou uma solução. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa estimular muito, que existe aquela coisa, né? Eu tenho fome, me dê de comer. Eu não sei, me ensine. Né? Então, essa sede de saber precisa vir junto com uma sede de ir atrás de saber. Né? Até seria Leite, talvez... bom dia, quando puder. Amém. Ou seria culpa talvez mesmo dos pais, não é isso? De incentivar a busca, né? Não, vai lá e resolve. Vai lá e faz, né? Como é que faz o macarrão? O macarrão já vem pronto, já faz, mas você chega ali, mas vai lá e bota a mão na massa. Só queima o feijão quem faz feijão. Né? O que significa uma palavra? Eu nunca disse ao meu filho o que significava. Eu mandava ele para o dicionário. Depois a gente discutia. Porque o que você pesquisa, você não esquece. E você passa também a procurar entender o que está escrito. Talvez seja uma coisa que nós precisamos fazer. Né? Quando ele não souber outra palavra, ele já sabe. Opa, tem isso. Amém. Você está no programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida do Ministério É de Deus, hoje, nesse sábado maravilhoso. Mas nós temos aqui, Valéria, Break News aí da nossa... Break, bom dia. Break, bom dia. Ana Lúcia Fontinelli, bom dia Amém. a todos, a paz do Senhor. Eu leio a Bíblia todos os dias para aprender mais sobre Deus e ter direção sobre os meus atos durante o dia. Júlio Lima, bom dia para você também. Paz do Senhor. Estou ligadinho. Abraço a todos. O tema é muito importante. Ana Fontinelli, Ana Lúcia. Eu acredito que o hábito da leitura auxilia no desenvolvimento da criatividade das pessoas, no aprendizado da ortografia, entre outros. Eu lia muito na minha adolescência, agora nem tanto, e sinto falta disso. Bom dia para Vívia Pandolfo, que é a mãe da autora de amanhã. A leitura é um hábito que tem que ser estimulado. Bom dia para Márcia Nasser, que mandou um alô para gente. Amém. Aí a turma toda aqui interagindo aqui conosco aqui. Mas vou pegar a Raquel aqui, né? Qual é a dificuldade? Você não acha que o fato de ler apenas juntar letrinhas, né? Juntar letrinhas, às vezes você lê, rapaz, eu não estou entendendo nada que esse cara quer dizer. Aí não seria um estímulo a você falar, não, depois deixa eu ligar a televisão, coisa e tal. Foi o trato da Raquel. O nome disso de ler e entender o que está lendo chama letramento. É um nome... Você pode ter não é aleitamento, não, irmão. letramento, das coisas aqui. decodificação,
que a gente chama, que é juntar as letrinhas e conseguir entender que elas passam uma palavra. Mas como é que a gente chega lá? Esse é que é o grande Compreender o problema, letramento, que é o que está por trás da palavra, eu passo para a Raquel. Então, eu acho que assim, primeiro a gente precisa entender que a informação ela tem que ser digerida, né? E que a gente está preparado para determinados níveis de informação. A gente não faz pós-graduação antes de fazer ensino fundamental, né? Primeiro a gente faz educação infantil, depois a gente faz ensino fundamental, né? Eu dou aula no nível superior e aí às vezes eu brinco com os meus alunos, né? Eu falo, vocês são os alunos de pós-graduação, então eu aqui estou para fazer algumas perguntas cretinas para vocês pensarem e para falar para vocês umas verdades do mercado de trabalho, brinco com eles. Eu não tenho mais nada para ensinar para vocês, aqui a gente está para discutir. Mas essa questão de ler e não entender pode vir sim de uma dificuldade de formação lá atrás, essa pessoa tem uma dificuldade de interpretar, que hoje é muito comum, né? Infelizmente é muito comum, mas tem também eu querer alcançar um conteúdo que ainda é muito complexo, né? Então, assim, se eu não consigo digerir bem uma literatura simples, vou usar um exemplo bem rasgado, né? Se eu não consigo digerir bem um gibi, aí eu vou querer pegar um filósofo complexo, né? Que tem um monte de palavras que eu não conheço, um monte de vocabulários que são estranhos. Então, eu quero começar por um conteúdo, tem um mais raso, tem um livro mais fácil, aí eu vou pegar um mais complexo. Mas quais são as dicas, pessoal? Assim, eu tenho o hábito de ler uma palavra, não sei, que negócio é, vem de Marte isso. Aí eu circulo, rabisco, escrevo em algum lugar, vou catar o que significa aquilo. Eu tenho uma dica para isso, tá, pastor? Até quando a gente está aprendendo um outro idioma, eu tive oportunidade de estudar um outro idioma fora do país e a professora fazia uma coisa interessante. Ela não deixava a gente usar o dicionário, a gente só podia usar, era inglês, a gente não podia usar o dicionário, por exemplo, inglês e português, tinha que ser inglês. Mas ela só deixava a gente usar o dicionário no final da atividade. Ela dizia assim, tenta entender o contexto sem essa palavra. Tenta lidar com o contexto daquela situação. Poxa, eu acho que essa palavra quer dizer isso pelo contexto. E depois você vai atrás do significado dela. Tem muita chance de você acertar e de você se apropriar do conteúdo, né? Então é interessante, quem tem filhos ou quem lida com criança, a criança vem muito, né? O que quer dizer isso? Aí eu sempre falei para os meus filhos, o que você acha? Onde você escutou essa palavra? Eu escutei a professora falando. Qual era a situação? O que você acha? Mãe, eu acho que é isso. Eu falei, então, tá próximo, vamos olhar aqui. Né? É bem essa questão de ir atrás do conhecimento, anotar, procurar saber, né? Escrever a respeito. Quando a pessoa já está, por exemplo, no nível superior, está fazendo uma faculdade, aprende uma coisa nova, procura fazer um pequeno post na rede social sobre aquele assunto. Hoje a gente tem uma rede social profissional. O que é post, gente? A gente está falando com um monte de gente. Muito post, bom, muito bom. Post. Momento, pense nisso, tecla SAP. Vamos traduzir, né? O post é aquela publicação que você faz na rede social, né? Você não escreve lá no Facebook. Tem gente que vai pro Facebook escrever hashtag tô chateado, estão me devendo dinheiro, tem de tudo, né? Mas vai ter a pessoa que vai dizer lá, gente, eu estou estudando sobre um conteúdo, aprendi uma coisa legal. E tem uma rede social parecida com o Facebook, só que com foco profissional, que é o LinkedIn. E aí lá no LinkedIn é uma ótima oportunidade de um estudante escrever sobre um conteúdo novo que ele aprendeu. Porque quando ele estudar um pouco mais e escrever sobre isso, ele se apropria daquele conteúdo. E aí ele já pode ir para um conteúdo mais profundo, né? Eu tive a honra e o prazer de ser letrada pela Valéria, né? Porque quem está ouvindo a gente não sabe, a Valéria, além de minha irmã em Cristo, Valéria é a nossa velha. Engenheira de bordo, né? Você já está acostumado com essa expressão. Minha mentora, né? Eu falava, eu quero ler esse livro. Ela falava, esse não, esse aqui. Né? Porque esse ainda é muito difícil para você. Isso é muito pequena. Né? E aí você não desestimula, né? Você fala, poxa, eu gostei desse, dei conta desse, agora eu quero aquele. E a gente vai crescendo nisso. Nem todo mundo tem a oportunidade de ter um mentor em casa, uma mentora em casa. Então, procura ajuda, procura orientação, conversa com o seu professor. O irmão Deco, a Valéria, podem falar a respeito dessas dicas, mas eu queria colocar mais uma coisa. Vocês também não acham um costume que nós não temos, talvez seja cultural, de a gente ter um mentor? A Valéria falou uma palavra, né? E o que é um mentor? Né? Justamente essa pessoa que é uma ferramenta, né? Vamos dizer assim, de auxílio na sua dificuldade, de você identificar uma pessoa que você confie, né? Que tem credenciais,
possa, e você tem a humildade suficiente também para E você chegar pode ter mais de um mais de mentor, um. porque a pessoa pode ser muito boa num assunto e não ser boa no outro, ou não ter experiência em outro assunto que você quer trabalhar. Então, não é para ser assim, Jesus, tá? Jesus é Jesus, ninguém compete com ele. É uma pessoa que sabe mais do que você que vai te ajudar a crescer. E você pode ter várias pessoas que podem te ajudar a crescer. E você, por sua vez, pode ajudar outro a crescer. E quando nós ensinamos, nós aprendemos. Amém. Nós vamos para o nosso break e depois do nosso break o irmão Deco vai dar também as suas dicas aí nas suas dificuldades de leitura. Mas isso daqui a pouco, no segundo segmento aqui do programa Pense Nisso. Daqui a pouco eu volto. 8h30. É dureza, viu, gente? Fica dureza. Você está nos ouvindo aí. Mas é caminhar, né? Essa menina que eu falei, ela lê muito. A mãe dela comprou Ai, esqueci o nome. Aquele da Amazon que é vários e-books dentro. Sabe qual é que eu tô falando? É um aparelho, porque o livro já não dava mais conta. Kindle. E fez um plano mensal, porque ela não aguentava mais pagar os livros. Era muito livro. Aí amanhã ela vai lançar o livro dela. Entendeu? Muito bonitinho. Qualidade gera qualidade, não é isso? Não tem outra forma de ser. Mas é muito importante a gente comentar. Mas o letramento é o contexto. Você entendeu o contexto. Por exemplo, se eu falar manga, vai precisar saber manga do quê? Vai depender do contexto. Então, muitas vezes não tem, a pessoa é o horizonte. Então, ela vai ler lá que o muro de Jericó caiu e ela vai pensar no muro da casa dela que tem 1 metro de altura. Vai pensar num negócio de 9 metros de altura com 1 quilômetro de distância, recoberto de cerâmica na época da Idade do Bronze. Uma coisa que as perguntas elas nos arremetem a situação. Mas por quê? Os porquês da vida. De onde? Mas se ela ser assim, por que foi assim? Por que é rosa e não amarelo? Nós não temos, às vezes, essa capacidade do questionamento. Às vezes acho que está questionando é meio chato, sei lá, é meio oportuno. Ligada em você. Estamos de volta com o programa Pense Nisso. Eu sou o pastor Erivelto e que prazer estar com você aqui nesse sábado gostoso aqui e com uma turma seleta aqui. Estou aqui com a Raquel, o irmão Jorge Deco, com a Valéria e você aqui fazendo esse bate-papo, essa mesa, falando sobre, usando o texto aqui de Oséias 4:6, que o meu povo, ele se perde, ele se deixa levar, ele não entende, porque lhe falta o conhecimento. Seria a importância do conhecimento. Em qualquer área da sua vida, o conhecimento é fundamental. E a gente está batendo um papo, e a gente terminou o primeiro tempo aqui, e o irmão Jorge Deco ficou de dar umas dicas para aquele pessoal. Como é que a gente faz, irmão Jorge? Estou enrolado, não sei, a coisa não funcionou. Quais são as suas dicas para o nosso amado que está aqui ligadinho? Como as irmãs falaram aqui, a gente tem que ter um mentor, um orientador, alguém que possa nos ajudar, ou mais. E é importante que esse mentor também tenha a humildade de dizer o seguinte: essa assunto eu não domino, eu vou te indicar alguém. Em geral, essa pessoa quer ter aquela autoridade, então ele não passa, não admite. Então a gente tem que admitir que não conhecemos tudo e não vamos conhecer nunca. A vida é um eterno aprendizado, né? A gente vai aprendendo, ensinando, e quando a gente ensina, como a irmã falou ali, a gente aprende muito mais. Agora, uma dica para os leitores da Bíblia: a Bíblia também tem palavras muito difíceis. E que a irmã falou sobre o contexto e tal. Uma dica boa que eu fui apresentado algum tempo atrás é a Bíblia na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica. Muito importante. Você tem os textos, né? E eles são trazidos para a linguagem de hoje. Isso ajuda bastante no entendimento. E o mais, gente, é a gente procurar saber sempre. Porque numa conversa, quem mais pergunta é que conduz a conversa. Porque quem pergunta vai fazer o outro pensar para responder e ele vai adquirir mais conhecimento. As estratégias dos filósofos aí, né, gregos, né? Aliás, Jesus fazia muito isso, né? Ele só perguntava, né? Perguntava e fazia aquela... mestre dos mestres, né?
Mas me veio aqui, o irmão deve estar falando, e me veio à mente aqui. No meu tempo de menino, quando nós fazíamos, isso faz algum tempo, irmão, não sei quanto, né? Já, Não, É. 15 anos. Pula essa assim, parte, pula essa até bota aí uns 10 anos, coisa e tal. Tá bom. Nós tínhamos o hábito, né, na escola, os verbos, que todo dia você tinha que conjugar 300 verbos. A tabuada era, você dormia com ela, né? Todo dia tinha ditado, todo dia tinha leitura. E tinha sabatina, né? Você às vezes ficava também em pé na parede, tinha umas coisas assim um pouco, né? Palmatória, mas isso aí a gente deixa para o outro programa. Pedagógica e Isso terapêutica. aí é tabuada, um ditado. Mas, gente, vocês não acham que essas coisas fomentaram assim, um tempo de, sei lá, pelo menos conjugar o verbo? Né? Hoje em dia, o pessoal. Formou uma boa base, né? Olha, misericórdia. Eu vou pegar essa bola como mãe, tá? Porque eu sou professora de adultos, a minha especialidade é andragogia, não é pedagogia. Então, vou deixar para a questão do aprendizado, né, para a Valéria falar. Mas eu, como mãe, na minha visão como mãe, quando os meus filhos eram pequenos, eu dizia assim, muito legal essa coisa de que você vai aprender com as experiências, mas algumas coisas você tem que decorar. Né? Algumas coisas você vai ter que memorizar. Não dá, por exemplo, eu vou entrar no carro, vou sentar e vou falar, vou usar a marcha que me der na vontade. O carro não vai sair do lugar, né? Então, assim, algumas coisas, então, sempre cobrei, alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas... Guardando as devidas proporções, né, de absorção de cada um. De cada um, mas que algumas coisas você vai ter que memorizar, algumas coisas você, então, as capitais, né? A conjugação dos verbos, as preposições, né? Tem algumas coisas que você tem que memorizar. Mas eu entendo que há metodologias de educação que vão dizer, não é uma questão de decorar, é uma questão de experiências, né? Mas eu falando assim, em termos de experiência de vida mesmo. Acho que algumas coisas, né? Que mal há em você, deixa eu ler isso aqui, até memorizar, né? Eu, por exemplo, tenho várias ferramentas que eu uso no meu trabalho, outras que eu não existem, mas eu não uso tanto. Então, as que eu uso muito estão na ponta da língua. Se eu perceber que um cliente tem determinada necessidade, eu falei, vou voltar pro livro. Porque essa eu não tenho muita intimidade, essa eu tenho que voltar e tenho que estudar de novo, faz parte. Né? Agora, na questão da pedagogia, a gente vive uma sociedade do prazer. Tudo tem que ser prazeroso. Hedonistas, né? Só que estudar é igual costelinha de porco, né? Tem muito osso, pouca carne, e o que dá gosto na carne é o osso. Então, Gente, isso não é dica do almoço de hoje, não, hein? Por favor, hein? Muito boa essa definição, gostei. Porque, na verdade, algumas coisas não vão ser prazerosas. Eu terminei meu artigo, estava fazendo um TCC, que é um artigo científico. A parte de pesquisa é uma delícia, mas na hora que você vai escrever para amarrar aquilo tudo ali... E botar na norma, né? E botar na norma, não é tão divertido assim. Só que dentro do estudo, tem muita coisa que não é divertida. Aí você começa a cobrar eu estou tentando colocar na cabeça do meu 5º ano que se eles souberem a tabuada de multiplicação, eles sabem 4 tabuadas, né? A de multiplicação e a de divisão dos 2 números. É que dificuldade. E aí veio a mãe reclamar de mim, dizendo que, que eu tenho que entender que eles são apenas crianças. Então, ainda no 5º ano, que é tipo 10 anos de idade. Então fica muito complicado porque a gente também entra em outro momento. Os pais se sentem na obrigação de dar tudo para os filhos. Né? Como se... Aí se eu não dou tudo, eu tenho que dar uma compensação. E nós viemos de uma geração que a gente tinha o chão para andar, o ar para respirar... E o resfriado para pegar. E o resfriado para pegar. Mamãe dizia isso. Não estuda não, que você vai ver que você tem a rua para andar e o resfriado para pegar. Pois exatamente. Então a gente vinha de uma educação que dizia assim, a vida não é divertida. Você vai ter que trabalhar duro. E nós assumíamos que a gente tinha que trabalhar duro e quando a gente era feliz, ótimo, mas era feliz. Só que eles são hedonistas, no geral. Os pais sentem que tem que dar uma compensação porque eles não podem dar o celular da moda, o tênis da moda, o sapato da moda. E aí você cria um desequilíbrio. Porque você precisa que aquela criança faça um trabalho duro, que é um trabalho duro, tem que saber tabuada. Ótimo, eu explico lá. Vou explicar a potência do jeito que tem lá
concreto, com pensamento. Mas ó, quem pegou, pegou. Quem não pegou tem que pegar na decoreba, porque vai cair na prova. E aí, quando não tirar nota boa na prova, é a professora. Isso. Impressionante. A E terceirização, né? nós precisamos entender que cada um tem as suas Limitações. dificuldades, né? Tem Bom. pessoas que pegam alguma Isso. coisa, o cara nem falou, só piscou, ele já entendeu Já tudo. pegou. Tem Outro, gente que vai entender o concreto. Você explica o processo de quando chega naquilo, ele vai entender. E tem gente que não vai atender, até porque a matemática, principalmente que é o grande nó, matemática, física, química, depende de uma certa abstração que a criança só vai ter com 12, 13, 14 anos, no meu caso, com 25. Mas tudo bem. Mas só vai ter abstração para isso, maturidade, muito depois. Então, se você não decorar, como é que você vai fazer até chegar essa... Mas, Valéria, você é período. professora aqui, a gente não está nem ao vivo aqui conversando, mas tem professoras e tem professoras, Ah, né? com Modernas, certeza. né? Eu me lembro. Eu tive professora, em eu toda também a área, sempre né, fui eu tive uma dificuldade, assim, para pegar uma coisa de matemática, como eu falou. Acho que o meu foi lá pelos 25, por aí. Mas eu tive professores de matemática que os caras, assim, ensinavam, assim, e você pegava as coisas quase no ar. Tinha uma didática, uma facilidade de transmissão. Agora, outros eram meio assim, parecia a Raquel dando aula lá para o pessoal. Né? O Einstein Faca na caveira. só fazendo aquelas fórmulas ali, você ficava ali, meu pai, o que ele está querendo dizer? Teve Que é uma vez, aquilo? na primeira faculdade que eu fiz, que eu fui fazer uma disciplina, eu olhei a primeira aula, eu saí dali, fui direto na secretaria e tranquei a matrícula. Tranquei a disciplina, porque assim, essa aí eu não vou atender. Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Eu sou também da área de recursos humanos e o processo seletivo dos professores é totalmente errado. Principalmente os professores concursados. Ele é avaliado pela capacidade cognitiva de passar numa prova e ser classificado. Só que isso na sala de aula não faz a mínima diferença. Exatamente. Né? Na sala de aula ele vai precisar de outras competências, eu diria muito de empatia, muito de honestidade de propósito. Porque se você não quiser efetivamente transmitir o conhecimento, não quiser que o outro aprenda, Tem que gostar da coisa, tem né? que- Eu penso assim. tem que querer fazer, né? Nas minhas turmas, como é pós-graduação, tem pessoas de todas as áreas. Às vezes eu estou entregando um conteúdo e que é mais de humanas, eu estou vendo o engenheiro me olhar com cara de paisagem, Isso. né? Então, eu falo, qual é a dúvida? Enquanto não resolve, eu não largo aquele assunto, porque o meu propósito ali é fazer com que ele aprenda. Agora, se você não tem essa competência, se você está ali por uma capacidade cognitiva, né, por uma inteligência lógico-verbal, seja lá qual for, que fez você passar na prova, faz falta. É o meu filho Nós mais temos velho. algumas palavras aqui, você escreve aí, depois manda para o nosso programa, que aqui nós vamos depois dizer para você aqui, você não está entendendo algumas palavras aí também, Coloca né? aí Mas no você post coloca aí, que você já aprendeu o que, no que próximo é. programa, você vai mandar aqui, falar com a Raquel ao vivo, a gente vai dirimir aqui também as suas dúvidas. Só para concluir, por exemplo, meu filho mais velho vai se tornar um educador também, está se formando em matemática, ele está tendo a oportunidade já de estar em sala de aula, né? E é tão legal, porque ele está com uma turma grande de terceiro ano, enfim. E ele falou assim, mãe, como as pessoas têm vergonha de perguntar, como as pessoas têm vergonha de tirar dúvida. Então eu estou terminando a minha aula um pouco antes e fico estimulando eles para ver se eles perguntam, para ver se eles tiram dúvida, quer dizer, ele quer. A sala de aula, conseguir transformar a sala de aula num ambiente de aprendizagem é muito complicado. Porque, além deles serem hedonistas, eles gostam de ver o defeito do outro. Eu sei disso porque eu dou aula. Então, quer dizer, eu costumo dizer assim, aqui Mas às no vezes a gente se sente meio ambiente... burrinho, assim, mas falando é- assim, Eu queria contar uma experiência não minha. vou perguntar não, que o cara vai achar que eu sou meio orelhudo, Na né? escola dominical, num bairro de classe média, bastante pessoas que pareciam que sabiam muitas coisas, e eu tinha lá, era uma classe de adultos, e em todas as idades, tinha uma senhora, a irmã Glorinha. A irmã Glorinha era uma empregada doméstica, muito simples, e ela fazia umas perguntas que todo mundo ficava assim, puxa, como é que pergunta isso? O olhar daquele assim, criticando, né? E eu voltava a pergunta para o grupo, ninguém sabia. Então, o que acontece? Exatamente, a pessoa tem medo de perguntar e demonstrar que não conhece, mas se você está numa sala de aprendizado, você tem que mais se mostrar. O Senão objetivo principal é exatamente isso. senão você vai perder o bonde da história. Vai se formar em alguma coisa, não vai ser nada. É isso.
Gente, para a gente ir para o nosso The End aqui do nosso programa, eu queria, de uma forma mais sucinta, o que a gente faz para ler mais, né? O que nós fazemos, né? Então, quantos livros você já leu esse ano? Você não gosta de ler? Gosta? O que a gente faz aí de forma mais elucidativa aí, né, a esse respeito? Vou começar, vou pegar essa bola. Primeiro comece. E comece por uma coisa que você gosta, um assunto que você gosta. Gosta de culinária, leia sobre culinária. Gosta de história em quadrinho, leia sobre história em quadrinho. E outra, eu vou publicar lá no Pense Nisso, lá na página, um link de um podcast, um link de um audiolivro e um link de um resumo animado para você que está ouvindo a gente poder conhecer essas outras ferramentas de outras formas de adquirir conhecimento. Porque pode ser que de verdade, pelo seu estilo de aprendizagem, você não se dê bem com a leitura. Mas você vai poder estudar a Bíblia e outros tantos conteúdos que você precisa. Então, mais tarde, você dá um pulinho lá no Pense Nisso que você vai ver links dessas outras ferramentas. Só para interromper o que você está falando, porque eu já ouvi pessoas falarem assim, não, o fulano é bem sucedido, mas ele nunca leu, ele nunca estudou, e ele se acha o cara porque ele se deu bem, sei lá, na vida secular, está ganhando dinheiro, mas me perdoe, ele é um bitolado nas outras coisas, a visão de mundo dele, né, de cidadania, do cidadão do mundo, é nada, e as pessoas acham que, às vezes confundem isso. Talvez um sucesso pontual, material com essas outras coisas. Tudo vai da sua definição de sucesso, né? Você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser imitador de Cristo. Então, a prosperidade financeira é só um pedacinho, né? Então, eu acho que eu vou deixar essa dica e mais tarde dá um pulinho lá na página do Pense Nisso que você vai achar uns links bem legais aí embaixo do post do programa. Cristão não tem escolha, tem que estudar a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de versículos dizendo que você tem que estudar a palavra de Deus. Até para não ser enganado, até para tudo. Então, seja por meio da Bíblia, a Raquel também vai postar depois um link de um aplicativo que tem 250 versões no mesmo versículo. Então, você pode estudar por ali e ele pode te mandar... Você escolhe receber versículo todo dia. Começa com um versículo. Escreve aquilo que mais te chamou a atenção naquele versículo. Pensa sobre aquele versículo. Para quem não sabe, a Bíblia fala em meditar. Meditar é se preocupar. Quando você se preocupa, você está meditando. Então, em vez de você se preocupar com as coisas da vida, vai lá e medita sobre o versículo. Pensa naquele versículo de todas as maneiras possíveis. E você vai estar estudando a palavra de Deus. Além de você estudar a palavra de Deus, você precisa pegar esse versículo e tentar aplicar no seu dia a dia. Porque o que acontece? Quem se prepara, quem está mais preparado, quem procura mais estar em contato com Deus, não vai tomar decisões precipitadas, o que a gente consegue. Agora, a leitura, o hábito da leitura faz você ter o melhor vocabulário, você saber escrever melhor, saber se fazer entender. Porque às vezes você vê uma sopa de letrinhas, o cara fala e não diz nada. Então, essa é uma habilidade que a gente só vai conseguir lendo. Tudo pela prática, né? Isso, Tudo pela prática. Eu vou pedir aqui, a Raquel, ela vai acessar aqui para mim, que nós estamos momentaneamente sem internet, algumas dicas de livro aí que nós temos na nossa página aí. Uma dica que eu queria dar é a arte da narrativa bíblica. Isso, nós vamos providenciar, vai estar aí essa semana ainda aí no nosso... Muito bom. Na nossa página. É um livro técnico, tá? Ele não é um livro bíblico, mas é um livro que te abre os olhos para entender a palavra de Deus. Você tem uma dica, irmão Eco, de um livro? Entendes o que lês? Porque vai falar muita coisa que, por exemplo, aquele versículo, a letra mata, o Paulo estava falando, não é que a letra, o estudo mata. Paulo estava falando que a lei... Às vezes mata de preguiça, né? Porque não entende, coisa e tal. O estudo vai matar a ignorância também, né? Vai matar a ignorância. Mas o que acontece? Ele falava sobre a lei. Então, eu pego esse versículo, a pessoa diz, não, então você não deve estudar. E se você vai fazer teologia, não faça isso, você vai tornar-se descrente. Não é nada disso. É verdade. Tem dica, Raquel? Tem. Então, lá na nossa página, né? @programa Pense Nisso no Facebook, você vai achar algumas dicas. Uma delas é O Reino de Ponta Cabeça, do Donald Craybill. Né? Você vai achar. Não está em inglês, não, irmão. Não. É só o autor que é gringo. Eu não li que estava em inglês, aí coisa e tal. Não. Outra é Teologia dos Reformadores, que é do Timothy George. Também tá lá.
Deixa eu pegar mais um aqui. Discipulado do Bonhoeffer, que não está em alemão. Acho bom. Discipulado, um excelente livro. E acho que para fechar, né, pastor, o discípulo radical. Discípulo radical. John Só Stott. livraço aí que tem que ter aí na sua biblioteca. Mas no nosso finalzinho aqui, o meu povo peca porque lhe falta conhecimento. O que está faltando, gente, na igreja, para a gente ler mais a Bíblia, entender? Né? Porque realmente as pessoas não compreendem a Bíblia e se tornam cristãos assim, meio meia boca, de segunda classe. Porque ler é o livro, você lê e não entender. Né? O que ele quer dizer? Não entendi. Por que eu não faço? Porque eu também não sei. Né? Mas está escrito ali, escrito aonde? De que forma? Aí parece assim, o pastor é um iluminado, né? É um super gênio, né? Que ele sabe tudo e não é, gente. Não é. A Bíblia está ali, a gente precisa realmente fazer aí o nosso... Mas o que a gente faz para entender a Bíblia? Você que é professor de escola bíblica. Primeiro, eu preciso admitir que eu não conheço. Porque se eu não admitir a minha falha, a minha limitação, eu não vou trabalhar nela. Se eu achar que eu sou todo, conheço tudo, é uma bobagem muito grande. Me fecha o horizonte do aprender. Entendi. A gente lê pouco a Bíblia, Raquel? Como é que está isso? Como é que você acha? Não, eu acho que a gente lê pouco a Bíblia e que existe muito uma coisa, a minha mãezinha falava, hoje eu estou lembrando tanto dela, né? Ela fazia, a gente tem mania de comer da mão dos outros, né? Então, alguém me contou, eu ouvi alguém falar um versículo, eu ouvi alguém falar de alguma coisa, e a gente, quando lê a palavra, a gente tem a revelação do Espírito Santo, né? E isso é tão pessoal. Há pregações, né? Há experiências. Outro dia nós tivemos um congresso de obreiros na nossa igreja que foi uma bênção, e um dos pastores pregou sobre oxe, quem trabalhou na organização que diga, né, pastor? Mas um dos pastores que foi nos abençoar lá pregou sobre a pesca maravilhosa. E o meu esposo não estava, apesar de ser obreiro, que ele estava trabalhando. Falei assim, amor, quantas vezes você já ouviu uma pregação sobre a pesca maravilhosa? Ele falou, umas 150 vezes. Eu falei, pois é, você sabia que a gente tem que lavar as redes para as redes ficarem prontas para a gente pescar de novo? Aí ele estava dirigindo, deu uma parada, olhou para minha cara, ele nunca tinha pensado nisso. Falei, nem eu escutei isso lá no Congresso de Obreiros. Então a palavra é viva. Cada vez que você tem contato com ela, ela vai te falar uma coisa E a diferente. palavra já diz isso em Marcos, quando ele diz que um escriba que domina a palavra tira coisas novas e coisas velhas do mesmo lugar. Então, procure um assunto. Você quer saber sobre a língua, porque você está com problemas, sobre amor, sobre Jesus. Em vez de você ler, leia pelo menos uma vez a Bíblia toda, para você ter o seu apanhado, e depois estude assuntos. Amém. E criar o hábito de ler todos os dias e buscar em Deus a sua direção para que você entenda a palavra de Deus, né? Se humilhe diante de Deus, creia, busque, tenha um mentor, participe da escola bíblica dominical. Isso é fundamental. O Senhor levantou mestres, não foi à toa, não é porque estava sobrando pessoas, não é porque pessoas que são capacitadas, pessoas que têm um melhor entendimento, estarão ali para auxiliar. Vai ser o seu mentor ali. Todo domingo na sua igreja, com certeza, tem escola bíblica. Né? Então, chegue mais cedo, não sei como é a organização da sua igreja, mas não deixe de estar aí em nome de Jesus. Quero agradecer a você que tem estado conosco aqui todos os sábados, aqui, o pessoal aqui dos nossos breaks, e divulgue o nosso programa. Né? Estamos falando de coisas sérias, coisas para abençoar, coisas para edificar a sua vida. Na semana que vem, Raquel, nós vamos falar um assunto que está latente aí nas nossas igrejas, falar sobre o Espírito Santo, o quê? Ser cheio do Espírito Santo. O que é isso? Isso é bíblico, não é bíblico? Isso aconteceu, não acontece mais? E já convido até o irmão Deco, que é um mestre que, se puder estar, vai nos abençoar. Nós vamos trazer também mais um pastor aqui para nos auxiliar. Então já fica a dica para a semana que vem. Você é batizada no Espírito Santo? Você não é? Você deve ser, não deve ser? Qual é o seu entendimento? Nós vamos estar aqui fazendo aqui um ping-pong, um bate-bola a respeito aqui da palavra de Deus. Estamos no finalzinho do nosso programa. Quero agradecer de todo o meu coração ao irmão Jorge Deco. Se ele não estiver em Brasília semana que vem, não é? Por que não? Me pergunte. Né? Se ele não estiver em Brasília, se ele puder estar aqui, vai estar conosco aqui. Muito obrigado também, Raquel, que sempre precisa aqui nas informações, e a nossa educadora, a nossa amada aqui,
a Valéria aqui com tudo que ela sabe e pode nos fornecer. E a você que tem estado conosco aqui, fazendo a sua interface aqui na nossa página ou ao vivo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Semana que vem estamos de volta com o programa Pense Nisso, um programa da Igreja de Nova Vida, do Ministério É de Deus. Sabe por quê? Pense nisso, porque isso é de Deus. Mas não aprendo com vocês, hein? Caramba. Valeu acordar cedo hoje. Não, poxa, tá bom. Minha mãe sempre diz,